Chama a vinheta que eu vou comentar, Wendel Lessa. A opinião firme e a análise dos fatos com precisão, com Narciso Machado. Olha, na nossa coluna domingueira nós trouxemos algumas informações cobrindo aí um pouco dos bastidores das eleições de 2022. Entre elas, uma análise com relação ao pré-candidato Rogério Carvalho. O que na nossa observação é um trunfo importante, aquilo que é um trunfo importante nas mãos de Rogério pode também ser o seu maior adversário, digamos assim, o seu maior problema na hora de ir às urnas. E qual é o trunfo que Rogério tem, qual é a carta na manga que Rogério tem para ampliar a sua competitividade nesta eleição? É o apoio único e exclusivo do ex-presidente e pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aqui em Sergipe. Levantamentos mostram, isso para pesquisas de consumo interno, e esse dado eu já vi em algumas dessas pesquisas, de que o eleitorado sergipano está inclinado a votar no candidato de Lula. Esta mesma pergunta ela era feita lá em 2020, na eleição municipal. Eu já disse aqui em outras análises que ela não se concretizou nas urnas. Ao abrir das urnas, o PT foi quarto aqui, não teve uma boa colocação em Nossa Senhora do Socorro, e os levantamentos anteriores mostravam que os eleitores tinham uma inclinação para votar no candidato de Lula à prefeitura de algumas cidades aqui no nosso estado. Se isso vai se concretizar nesta eleição de 2022, é o que nós precisamos esperar para ver. O que é que tem de diferente de 2020? Naquela época, Lula não estava nas ruas. Este ano ele estará nas ruas. Ele é o candidato, ou seja, ele tem uma participação mais efetiva nesta campanha. Ele está nos holofotes, ele está no olhar do eleitor. Isso é diferente. Pode ser que na prática isso se efetive. Quando a gente vai para a história, nem sempre um candidato à presidência da República sai fazendo uma onda vermelha para aquele que é ligado aí à esquerda ou uma onda azul para aqueles que foram ligados, ou verde e amarela, como preferem os bolsonaristas. Na eleição passada não foi assim, uma chuva de eleição de governadores vinculados a Bolsonaro. Ele teve sim influência e participação em alguns estados, mas não foi uma onda avassaladora. Assim como ao longo dos mandatos do PT, o PT não foi fazendo a maioria nos estados. Então, cada eleição tem uma história. Se nessa, o trunfo que Rogério estiver guardando na manga, que é ser carimbado como o governador de Lula, funcionar, ele tem uma competitividade muito grande no pleito eleitoral. Se esse trunfo não funcionar, Rogério pode ver a sua candidatura permanecer aí isolada num campo de esquerda e com dificuldade de dialogar com eleitores de outros campos, né, daqueles que querem aí uma opção mais ao centro. Então, aquilo que é o trunfo principal de Rogério pode se tornar um grande desafio, uma grande barreira no seu objetivo de tentar chegar ao governo do estado. É óbvio e é importante lembrar que na eleição de 2018, quando Rogério se elegeu senador, esse trunfo vingou. Houve, inclusive, brigas nos bastidores com o agora também pré-candidato ao Senado, Jackson Barreto, porque Jackson queria fazer a defesa de Lula também, queria se colocar como senador de Lula em Sergipe, e eu lembro que Rogério, inclusive, colocou na campanha eleitoral algumas propagandas fazendo menção à questão da originalidade. Por exemplo, ele fez uma brincadeira com aquela propaganda da Havaiana, fez uma brincadeira com a Brastemp, né? Fazendo vinculações de que ele sim era quem tinha a identidade petista e, portanto, poderia se chamar de senador de Lula. Vingou nas urnas, conseguiu a segunda colocação e foi senador da República. Portanto, é preciso aguardar com muita parcimônia. Claro que aquele eleitor mais apaixonado vai sempre se colocar defensor de que este trunfo de Rogério Carvalho, ele será imbatível nesta eleição. Eu colocava, inclusive, na coluna ontem, que a onda, ela poderia se tornar uma marolinha. Teve um querido amigo e comunicador também, jornalista,
o que foi lá nas nossas redes sociais e disse que não seria nem onda, nem marolinha, seria um tsunami. Então, a expectativa e a empolgação do eleitor, claro, faz ele mudar a análise. Como eu sempre digo, a nossa análise aqui ela precisa ser técnica, fria, olhando os fatos como eles são, para podermos entender o cenário como ele se movimenta. Uma outra informação que nós trouxemos na nossa coluna ontem. Fonte fidedigna. Fonte da mais alta cúpula do PL aqui no estado. E eu só digo as coisas quando eu realmente tenho certeza. Eu não gosto de ficar fazendo postagens só para movimentar ali os bastidores. As especulações de um apoio de Valmir de Francisquinho à candidatura governista também nos foi trazida pela alta cúpula do PL. O diálogo acontece de todo mundo contra todo mundo. Com todo mundo, melhor dizendo. Contra não. De todo mundo com todo mundo. Todos estão conversando nesse momento. Até aqueles que muitas vezes você vê brigando nas redes sociais ou você vê se alfinetando, eles estão sentados conversando, analisando todas as possibilidades. E uma fonte da cúpula do PL nos garantiu que a coletiva que está sendo chamada por Valmir de Francisquinho na próxima segunda-feira, dia 2, é para anunciar a sua pré-candidatura ao governo de Sergipe. Exclusiva. E além disso, ele já vai anunciar o seu companheiro de chapa, deixando talvez em aberto apenas o cargo de vice para continuar diálogo com outras forças políticas. Exclusiva. Valmir se apresentará numa chapa quase que puro sangue. Não será totalmente puro sangue, porque o vice pode vir de outro partido, ou a vice pode vir de outro partido. Ele estará disputando as eleições ao lado de Eduardo Amorim, candidato ao Senado, ambos no PL de Jair Bolsonaro. Exclusiva. Valmir de Francisquinho, portanto, entrou num caminho sem volta e na próxima segunda-feira, caso não haja nada de novo ao longo desta semana, né? Porque, como eu já disse aqui, há uma expectativa criada, essa semana é a próxima, essa é a próxima, essa é a próxima. Bom, a fonte fiel lá do PL, direção do PL, alguém que tem influência direta na organização do partido, nos confidenciou, pedindo a devida reserva do sigilo de fonte, de que o martelo está batido. A direção nacional do PL quer palanque para Bolsonaro em Sergipe. Exclusiva. E este palanque se concretiza com a pré-candidatura de Valmir de Francisquinho. Exclusiva. Outros detalhes que nós trouxemos na coluna de ontem também. Uma avaliação, aliás, uma informação importante. Você lembra da denúncia que foi feita pela Daniele Garcia de que ela recebeu uma ameaça de morte? Nós temos uma informação de que a polícia já está no encalço do autor destas ameaças. E nas próximas semanas nós podemos ter novidade. Olha, na política você precisa ter muito cuidado. Colocaram dúvida nesta ameaça que foi feita. Nós estamos falando de vida. Nós não podemos politizar todas as coisas. Ah, não, que nada, tá brincando, tá querendo se fazer de vítima. Daniele é uma advogada, ela é uma delegada. Ela sabe dos efeitos que é uma denúncia mentirosa. E tenho certeza que jamais faria isso. E mais do que ninguém, é quem mais quer agora que isso seja desvendado, para acabar com esse tipo de insinuação que foi feita nas redes sociais. Então, nas próximas semanas, nós podemos ter esta novidade aí nas informações da SSP. Um outro detalhe sobre o cenário que se forma aí para 2022. Candidaturas regionais estão cada vez mais preocupando aqueles que hoje já têm mandato. O que era que os partidos faziam antigamente e permanecem fazendo? Para conseguir levantar votos de toda a região de Sergipe, eles pegavam lideranças locais, ia lá para a região norte, pegavam uma liderança, lá na região sul outra liderança, lá na região agreste outra liderança, para ajudar a compor ali
um coeficiente eleitoral e eleger aqueles que já tinham mandato, eleger aqueles que tinham força política. A eleição de 2022 está trazendo uma novidade. As lideranças regionais cansaram de lidar com as tradicionais lideranças políticas. Uniram um discurso de que são abandonadas pós-eleições e começaram a colocar no tabuleiro nomes que estão preocupando aqueles que são detentores de mandato. Olha, eu já vi muito político com mandato, com reeleições e várias reeleições aí coçando a cabeça, porque quando começa a contabilizar os apoios que está perdendo, começa a se preocupar. E há nomes que estão despontando nesse processo. Vou trazer aqui 3 para que o eleitor observe a movimentação deles e identifique se podemos ou não realmente ter nesses 3 nomes a possibilidade de surpresas dentro desse processo eleitoral. São nomes que amedrontam aqueles que já têm mandato. Tiago de Joaldo, na região sul e centro-sul, pré-candidato a deputado federal. Júnior Chagas, na região do Sertão, pré-candidato a deputado estadual. E Cristiano Cavalcante, pré-candidato a deputado estadual na região norte. Vamos observar a movimentação política, porque são nomes que estão preocupando, vou repetir, as tradicionais lideranças diante do discurso que eles conseguiram que vingasse. E qual foi o discurso que eles conseguiram que vingasse? Foi exatamente o discurso de que essas regiões precisam ser melhor representadas. Porque as lideranças tradicionais iam lá, conquistavam os votos, voltavam para os seus mandatos e nem sempre conseguiam atender às demandas dos eleitores destas regiões. Pois é, estes são os destaques que nós trouxemos na nossa domingueira. Acesse lá, fanf1.com.br e leia mais detalhes.